e vemos homens sábios, entendidos, capacitados, reis, doutores, e nós nos achamos tão pequenos a ponto de ficar escondido em uma caverna, de ficar escondido em uma casa, porque nós nos achamos insignificantes muitas vezes. Mas essa palavra de hoje, ela mostra que Deus é soberano. Aleluia! Deus, Ele manda no universo, nos céus e na terra, e debaixo da terra e debaixo do mar. É Ele que rege toda essa plenitude. Salmo 24 diz que a terra e toda a sua plenitude pertence ao nosso Deus. E tudo que habita na terra, no mar, nos ares, Ele criou tudo para a sua glória. Aleluia! Para o seu louvor. Glória a Deus. E nós vemos aqui nesse texto, irmãos, um texto belíssimo. Um texto onde eu aprendi a me fortalecer no Senhor. Porque se nós for olhar para a irmã Lúcia, se nós for olhar para o homem, se a gente for olhar para a mamãe ou para o papai, nós não vamos ter ânimo num mundo cheio de tribulação. Mas se nós pararmos e olhar um texto desse com carinho, olha, com cuidado, com zelo, estudando cada palavra, nós vamos ver o poder de Deus infinito nessa criação dele. Nós estamos aqui diante de uma palavra que Deus dá uma grande vitória ao seu povo. Olha, quantas vezes você já tem batalhado por alguma vitória? Ah, mas não tem dado certo. Não tem dado certo. O negócio está feio. O negócio está travado. O negócio não anda. Mas será por que não anda? Hoje nós vamos ter uma resposta aqui breve. Vamos olhar uma coisa aqui breve. Deus fala para Débora, mulher profetisa de Israel e juíza em Israel. Deus lhe chamou também para uma grande obra. Aleluia! Não foi somente, irmãos, para estar num culto, mas para fazer algo para o nosso Deus, como essa mulher fez. Então veja, aquele povo estava nas mãos do inimigo. Estavam ali escravizados. Era guerra por cima de guerra. E eles nunca venciam. Eu quero mostrar aqui esse pontinho hoje. Quantas vezes você tem guerreado e não tem vencido? Hoje é noite de você vencer. Mas eu te digo um segredo. Deus fala com Débora. Fala lá para aquele homem. Olha, fala lá para aquele homem. Quem mesmo? Vocês lembram aí? Aleluia. Fala para quem? Baraque. Baraque? É ou não é? Amém. Fala lá. Fala lá para Baraque. O líder do exército. Aleluia. O capitão do exército. Glória a Deus. Isso é sério, muito sério. Fala para ele. Juntar o povo dele. Juntar o exército dele que eu dei para ele. Aleluia. Fala para ele juntar o povo. E sabe por quê? Porque eu vou dar a guerra, a vitória nas mãos dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, mas ele não foi. Quantas vezes você também não tem ido? Quantas vezes você também não tem se levantado na sua casa para pelejar pela sua casa, pela sua família, pelo seu exército que Deus entregou na sua mão? Baraque disse: não vou. Se tu não fores comigo, eu não irei. Mas se tu fores comigo, então eu irei. Ou seja, nós vimos algumas coisas nessa passagem, sabe como? Eu vejo duas coisas. Baraque estava com confiança na mulher, no
de Deus. Se o povo, se o teu marido, se a tua mulher, se o teu familiar olhar para você e ver segurança no Senhor, eles querem te seguir, minha irmã e meu irmão, porque Deus vai brilhar na tua vida. Barak era um general, era um homem de guerra, era um homem poderoso, mas ele disse: se tu não for, eu não irei. Veja, aonde está a nossa confiança? Aonde está a tua credibilidade? Aonde está a sua fé? Aonde é que está? Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele não está morto, ele está aqui hoje para te abençoar. Ele está aqui, eu te garanto, porque ninguém te trouxe, se não foi o Pai quem te enviou. Jesus disse essa palavra: ninguém vem a mim se o meu Pai não enviar. E assim Deus envia. Olha, Débora, vai para a guerra, vai lá, tá certo? Para que eu vou para a guerra contigo. A mulher pega, sobe nos carros de guerra, vai para a guerra, que era só homens, soldados. Por isso, nesta noite eu falo para as mamães: levante-se e batalhe pela tua casa, que Deus vai dar a tua vitória. Deus vai te honrar segundo a sua fé. Ela levantou-se e disse para Barak: eu vou. Aleluia, Jesus. Mas ela disse uma palavra que eu acho também lindo. Olha, eu irei, mas a vitória, a honra, Aleluia. que levas pelo caminho dessa batalha não será tua, mas sim de uma mulher. Mas Débora não estava falando dela mesma, porque Deus assim estava usando a sua boca para honrar outra pessoa lá na frente. Eita, Deus poderoso! Ela mesma assim, ela não tomou a honra para si, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda vitória é dada pelo nosso Rei da glória. Eita, glória, ela é dada por Ele. Não é, irmãos, não é exército, não é rei, não é ninguém nessa terra que olha da honra, mas é o nosso Deus soberano. Então ela diz: olha, a mão de uma mulher Deus entregará a Císera. E foi. Chegou lá, a guerra foi para um lado e foi para o outro, e foi para um lado e foi para o outro. Aí de repente Císera se mandou. O negócio apertou para o lado dele. Deus já estava no comando. Deus já está no comando da tua guerra. Deus já está no comando da tua guerra, minha irmã, meu irmão. Aleluia, Jesus. Deus de poder. O Senhor já estava no comando. A vitória já estava vindo, ó. Já estava vindo para Israel. Então Císera, o general, correu. Foi correndo, saiu correndo. Deu de cara com essa tenda dessa mulher chamada Jael, outra mulher. Aleluia, Senhor, eu te dou glórias. E ali ela chega de mansinho: venha, meu Senhor, eu vou te ajudar. Irmãos, não coloque o inimigo para correr. Ele pode te atacar. Deixa Deus fazer a obra, minha irmã, que tu verás a glória de Deus na tua vida. Aleluia. E ela pega e vem aqui: meu Senhor, venha. E ele deita, cansado, com sono. Ele pediu água, ela lhe deu leite para beber. Às vezes você, em vez de dar uma coisa boa para o teu inimigo, porque o Senhor diz o quê? Que não faça o mal a quem lhe faz o mal, mas fazei o bem. Faça o bem. Aí tu verás brasas vivas amontoadas na tua cabeça. Aleluia. Coloca Císera lá no chão, lá na cama, sei lá onde é. E ele está lá, tomou leite, agarrou no sono.
Lá vem agora o Espírito Santo de Deus lá do alto. Jael, é a tua vez. Eita glória. Jael, é a tua vez. É a tua vez, povo de Israel. A vitória está chegando, povo de Deus. É a tua vez. É a tua vez. É a tua vez. Aleluia. Mente ligada com Deus, Jael, coração. O meu inimigo caiu. O meu inimigo está deitado. O meu inimigo está com sono. Irmãos, profetiza na tua vida a vitória sobre o teu adversário. Ela pega uma estaca e ali vai de mansinho. E ali, olha como Davi feriu o gigante. Oh, glória a Deus. Jael pega a estaca e fica ali na testa do inimigo. E ali já era. E ali o Senhor foi glorificado em Israel. Deus disse que ia dar a vitória e Deus deu a vitória. Aí a gente para. Mas o meu problema é maior. E é? Você tem certeza disso? E se o Senhor tirasse a mão do Brasil e viesse os Estados Unidos com um monte de soldados dele e Barack Obama lá e todo mundo junto e falava, vamos botar uma bombinha lá no céu, lá na Samambaia. E aí? E aí? Você está rindo? É sério. O seu problema não é problema para Deus. O seu problema não é grande para o Senhor. Ele é maior do que o seu problema. Mas eu te digo uma coisa. Para vencer, tem que ter certeza que o Senhor está no comando da guerra. Para vencer, tem que depositar confiança em Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, mas o Senhor vai na minha frente, na minha retaguarda, porque eu creio que o Senhor é o meu general. Olha, você diz, Senhor, olha, Senhor, as drogas estão invadindo a minha família, fale para ele. Olha, a bebida, eu não consigo deixar. O cigarro é a maldição, a mentira, o engano. Senhor, o pecado me rodeia, mas nessa noite eu vou de encontro com essa maldição. É no nome do Deus de Israel e vou vencer. Irmão, só existe uma coisa que separa você de Deus. É verdade. É o pecado. É Deus, aleluia. Isaías capítulo 59. Você observa lá o profeta falando pela boca de Deus. A mão de Deus não está encolhida para não poder salvar. E nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Aleluia. Mas existe uma coisa que separa a pessoa de Deus. Mas as vossas iniquidades faz separação, divisão entre Deus e o homem. Por isso eu quero dizer, essa guerra foi vencida, sabe por quê? Porque Baraque disse, essa é uma mulher de Deus, se ela for comigo, eu irei. Homem, siga os passos de Jesus com a tua mulher e teus filhos. Mulher, siga os passos de Jesus, porque Ele dá vitória com certeza. Fique de pé nessa noite. Olha, irmãos, você é uma guerreira do Senhor. Você não nasceu para ser derrotada pelo pecado, para ser servo da cachaça, para ser servo do cigarro, para ser servo do pecado. Você nasceu para ser uma pessoa vitoriosa. Deus criou o homem e a mulher para engrandecê-lo, para louvá-lo, para obedecê-lo, e ir morava no céu quando Jesus voltava. O Senhor lhe fez para ser uma pessoa vitoriosa. Derruba a derrota nesta noite. Você hoje vai pisar nela e você vai ser mais que vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia. Uma coisa linda que eu vejo em Débora, sabe o que é? É que no meio de tantas coisas que ela enfrentava, com certeza, ainda teve o líder daquele exército, olha só, que não queria ir. E agora? Eu vejo, sabe o que nisso? Eu imagino assim,
se Baraque não está querendo ir, eu vou. Porque Deus me chamou para